Oi, tudo bem? Quando os discípulos perguntou a Jesus o que aconteceria ali antes da sua vinda, Jesus falou para os discípulos que eles deviam ter cuidado para que eles não fossem enganados, no livro de Mateus, capítulo 24. Então Jesus fala que ia aparecer vários cristos, várias pessoas dizendo que era o Cristo, e também haveria muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Então, segundo os conselhos de Jesus, essa deveria ser a nossa maior preocupação em relação aos falsos profetas e também ao anticristo. O apóstolo João também fala sobre o anticristo, em João capítulo 2, no verso 18, João fala que na última hora iria aparecer vários anticristos e também o anticristo. Então ele faz uma dissensão, aliás ele faz uma separação entre os anticristos e o anticristo. E quando João escreve, ele escreve ali no tempo, porque Jesus ele faz uma comparação entre o fim do mundo e a destruição de Jerusalém. Então, antes da destruição de Jerusalém, haveria falsos profetas e haveria também falsos cristos, porque Jesus fazia ali o paralelo entre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. E o apóstolo João, ele fala que é a última hora porque estava aparecendo anticristo. Isso significava que era a última hora. Então isso serve para o nosso tempo. Porque no nosso tempo também iria aparecer muitos anticristos. E também iria aparecer o anticristo. Aquele anticristo que viria, que ele se transformaria como se fosse o Cristo. Na verdade, o diabo se transformaria em anjo de luz. Ele apareceria como se fosse o Cristo. Muitas pessoas iam pensar que Cristo havia chegado, porém não passava de um engano, não passava de uma contrafação. Então esse sim é o anticristo com todo engano. Ali no livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também fala sobre o anticristo, que ele aparecerá com todos os sinais de prodígio de mentira. Então esse é o anticristo que fará sinais e prodígios. Os estudiosos, os protestantes, eles acreditam que o papado, ele é o anticristo. Então esse é um pensamento de muitas pessoas, de muitos estudiosos da Bíblia que são protestantes, têm essa visão. E a gente entende, segundo a Bíblia, que realmente é. Ele é um anticristo. Mas a Bíblia fala daquele anticristo que fará sinais, Tessalonicenses, ali no capítulo 2. O apóstolo Paulo fala que de um anticristo que fará sinais, prodígios, fará maravilhas. Porém, isso não é uma característica do Papa. Então a gente entende, porque a Bíblia fala sobre o dragão, Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse 16, no verso 13, fala sobre o dragão, a besta e o falso profeta. Então a besta, ela é um anticristo. E a besta é caracterizada mais ali como sendo papado. A gente sabe que o dragão também, sendo Satanás, obviamente ele é o verdadeiro anticristo, porque ele luta contra Cristo. É importante a gente notar também que o anticristo ele não aparece só como um anjo de luz, querendo ser Cristo, ou aparecendo como se fosse Cristo, enganando muitas pessoas. O anticristo também luta declaradamente contra Cristo. A gente pode pensar que até o próprio Hitler foi um anticristo. Então, pessoas que aparecem lutando contra os cristãos, como foi no caso até de Nero. Então, aqueles homens lá foram verdadeiros anticristos. Eles eram inimigos declarados de Cristo, lutando contra os seguidores de Cristo. Mas esse anticristo que virá, ele virá como um anjo de luz. Esse que enganará milhares de pessoas.
Então a gente não entende que esse seria, no caso, o Papa, porque não é uma característica do Papa fazer sinais. Então esse seria um anticristo que viria dessa união entre o dragão, a besta e o falso profeta. Então tanto o dragão quanto a besta e o falso profeta são um só. Eles têm um só propósito. Então quem faria sinais, prodígios e maravilhas é o falso profeta. Então o falso profeta de Apocalipse e o anticristo é um só. Então esse sim vai enganar milhares, porque ele virá no mundo como Cristo e fará sinais grandiosos. E Apocalipse fala que ele fará até fogo descer do céu. Então esse é o pior de todos os anticristos. É segundo o entendimento que a gente tem da palavra de Deus, porque muitas pessoas têm, conhecedoras, lidas, profecias, que esse anticristo, ele não apareceu ainda. Mas quando ele virá, ele vai enganar, se possível, até os próprios eleitos, segundo a palavra de Jesus.